Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar uma coisa que vai parecer meio estranha, mas no final vai fazer total sentido. Eu quero falar sobre o desconforto que a gente tem na vida, os problemas da vida e como que o desconforto torna a nossa vida confortável. Eu sei que esse tema pode parecer meio louco, mas é verdade. E eu sei que ninguém gosta de se sentir desconfortável, mas é necessário. Meu nome é Michelle Mendes, fica nesse vídeo que eu vou compartilhar uma coisa bem legal com vocês. Por que eu falei que o desconforto vai ficar confortável? Porque você já parou para perceber que todas as vezes que você tem um problema na sua vida, é desconfortável? Lógico, é um problema, é desconfortável, é chato, a gente tem que resolver. E tudo isso incomoda a gente, tudo isso faz você se movimentar, tudo isso faz você, tomar uma atitude, fazer alguma coisa diferente daquilo que você já faz para que você possa obter resultados? Então, é justamente sobre isso. É justamente esse movimento que você faz que vai te fazer se tornar confortável. E aí, talvez você fique vendo esse vídeo e... assim como os outros vídeos também, faz com que o autoconhecimento e toda essa viagem, toda essa jornada, viagem não, essa jornada de autoconhecimento parece um pouco difícil, parece trabalhoso, parece até muitas vezes impossível, mas eu vou te falar, não é impossível, certo? Eu entrei na jornada do autoconhecimento justamente tentando compreender, né, os meus problemas, as causas, os efeitos e por que eu fui parar nesse problema. E isso me fez despertar o interesse pelo autoconhecimento. E desde então eu estava alimentando essa vontade de fazer vídeo para compartilhar isso também com outras pessoas e talvez fazer com que as minhas experiências tornem a experiência das pessoas um pouco mais leve. E é justamente sobre isso. Esse desconforto dos problemas faz a gente se tornar confortável depois, porque a gente cresce, a gente desenvolve. Quem nunca não tem um ditado que diz que depois da tempestade vem a bonança, é bíblico esse ditado, e é justamente sobre isso. Toda vez que a gente tem um problema, depois que passa esse problema, você aprende alguma coisa com isso. Você cresce de alguma forma, você sai dele melhor do que você entrou. Ah, mas eu me magoei, mas eu me aborreci, mas eu me desfiz de relações. Sim, faz parte da jornada, faz parte do ciclo. Mas eu duvido, você vai falar pra mim que eu passei por essa turbulência aqui e eu não aprendi nada. Você aprende nem que seja a mínima coisa possível. E talvez depois você passe por esse problema novamente, é porque você ainda não completou ainda o que você deveria ter aprendido. Então é justamente sobre isso, esse desconforto dos problemas que a gente tem, esse desconforto de ter que resolver as coisas, que eu sei que não é legal, ninguém gosta, eu também não gosto, mas é justamente isso que faz a gente crescer. Então observa, quando você tiver que resolver o menor dos problemas ou o maior dos problemas que seja, vou começar pelo menor, né, porque eu acho que é mais prático do que o maior, a gente fica assustado. Então, o menor dos problemas que você tem que resolver, e às vezes a gente deixa pra lá, como eu falei no vídeo anterior, a gente vai deixando pra lá, vai empurrando com a barriga e vai evitando, na verdade, muitas vezes de ter um problema. Mas chega a certa hora que a gente precisa de resolver esse problema. Então, justamente esse desconforto faz a gente melhor. Esse desconforto de ter que, às vezes, mexer em locais que vai deixar a gente, que vai fazer a gente ficar cansado, que vai fazer a gente se aborrecer. E quando eu digo mexer em locais, pode ser mexer fisicamente, mexer espiritualmente ou mexer emocionalmente. Mas assim, é necessário. Se você tá passando por um problema, principalmente se ele se repete, é porque nesse problema existe alguma coisa que você precisa de resolver. E o vídeo de hoje provavelmente ele vai ser mais curto do que os vídeos anteriores, mas é justamente sobre isso, é esse o recado. Observa o desconforto do seu problema e observa como você se sente depois que você resolve. É óbvio, você vai falar pra mim, tá, eu me sinto aliviado, isso é uma coisa bem óbvia. Sim, mas assim, vamos cultivar o hábito vamos aprender o hábito da gente refletir, da gente pensar sobre aquilo que a gente está passando, da gente pensar sobre o problema e pensar também depois que passou. Você vai ver que você concorda comigo, como você cresce depois que você passa por esse desconforto. As próprias pessoas que estão envolvidas nele também vai crescer depois desse desconforto. E você vai ver como vai ser mais simples e como vai ser melhor.
Então, o recado de hoje, eu sei que ele parece muito simples, né? Muito corriqueiro, muito clichê, mas é exatamente isso. E é justamente isso que me chama a atenção no autoconhecimento. Talvez nesse exato momento eu ainda não tenha encontrado uma forma bem simples de trazer aqui o autoconhecimento, que quando a gente fala assim, às vezes as pessoas pensam, é uma coisa muito trabalhosa, é uma coisa muito difícil de se fazer. E não é difícil, não é trabalhoso. Minto, é difícil sim, só que é necessário. É necessário, porque quando você começa a conhecer você mesmo, como você começa a refletir como você se posiciona diante dos problemas da vida, diante das circunstâncias da vida, você passa a ter um olhar diferente sobre isso. E quando você passa a ter um olhar diferente sobre isso, quando você tem um problema, você recebe ele de uma forma nova, de uma forma diferente. E é justamente sobre isso. É sobre a vida ser mais leve. É sobre o autoconhecimento ser leve. É sobre você tentar fazer isso da melhor forma, da sua forma. Eu sei que muitas vezes aqui no YouTube a gente encontra diversos vídeos, no YouTube e em outras plataformas, diversas sugestões de como a gente fazer, mas aquilo ali é só uma dica. É uma dica que a pessoa está tentando te dar para que você possa pegar aquele ensinamento e aplicar ele na sua vida. Mas eu acho que esse também é uma ótima dica, eu acho que você consegue fazer. É olhar, é observar o problema da sua vida, o problema que tem na sua vida, né, que você tem naquele momento, e olhar para ele com outros olhos, tentar refletir, analisar por que você chegou até esse problema e de que forma você pode resolver e quanto você vai ter que se indispor. E depois que você fizer essa reflexão e você resolver da forma que for necessária resolver, e digo, se você não resolver, ele vai voltar a acontecer e uma hora você vai ter que resolver isso, seja de uma forma ou de outra. Então, acredito que seja melhor de uma forma consciente, que a gente faz isso de uma forma mais leve. Você vai começar a ver como pode ser vantajoso passar pelo problema, como pode ser vantajoso passar por essas turbulências da vida e quanto a gente ganha, quanto que a gente cresce depois disso tudo. Então, o recado de hoje é esse. Espero que ele tenha servido para você. Espero que ele tenha virado alguma chavinha, que ele tenha te despertado de alguma forma, que ele tenha te ajudado de alguma forma. E se ele fez isso, eu peço que você comente aqui embaixo, que você curta ou compartilhe, caso você ache que alguém precise também ouvir isso. E é isso. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. E aprecie a sua jornada da melhor forma possível. A sua jornada é a sua vida e só você pode fazer isso do melhor jeito. Obrigada por ter ficado até aqui. Tchau, tchau. Espero que vocês fiquem bem.